sabe? Às vezes a gente fica preso nas coisas como elas já são feitas, sempre feitas. Agora, então, eu vou falar pra vocês como é que faz pra fazer comida pra vários dias em marmitinhas e botar na geladeira ou botar pra congelar. Vocês sabem que é um filme bom. Se você não viu ainda, vale muito a pena. É aquele filme que você não consegue parar de assistir. Cara, hoje a Pam me deu uma ideia. Ela já tinha falado disso, eu já tinha falado disso, a gente já tinha falado disso, só que a gente nunca tinha colocado em prática. E eu vou explicar porque meu cabelo tá molhado. E não é porque eu acabei de sair do banho. A gente simplesmente acolheu a ideia de que a gente podia, e por que não, ir à praia numa terça de manhã, se não tinha nada urgente ou nada que precisasse da nossa atenção total ou imediata no trabalho ou em qualquer outro lugar. Então, foi uma coisa assim, simples, sabe? Uma coisa simples. E eu até brinquei assim, 1 hora do nosso dia pra fazer 24 valerem a pena, porque a gente fica tão preocupado, tão dentro do, né, pensando no trabalho, às vezes nem tem tanta coisa pra você se preocupar assim, você fica arrumando coisa pra você se preocupar, fica arrumando coisa pra você fazer, e às vezes não precisa. Claro que nem tudo tá organizado na casa, nem tudo tá perfeito, nem tudo tá feito, entende? Mas a gente percebeu e se permitiu a fazer alguma coisa só pela nossa saúde mental e pelo nosso prazer. E a gente foi. E foi 1 hora, sabe? E tá tudo bem. E agora a gente vai tomar banho, vai almoçar e vai voltar a trabalhar. E tudo bem. Terçou. É isso. É aquele famoso livre-arbítrio, né? Que todo mundo fica brincando. Ai, descobri que tenho livre-arbítrio. Vou usar uma banqueta pra lavar a louça sentado. Vou fazer as coisas do jeito que, sei lá, deu na telha. Então, parece meio clichê, mas é simplesmente perfeito, sabe? Às vezes a gente fica preso nas coisas como elas já são feitas, sempre feitas. Porque elas, sei lá, por quê? Porque elas já deram certo, porque a gente já sabe do que a gente gosta, a gente já sabe como que funciona, e assim a gente nunca vai testar nada novo, e assim a gente nunca vai experimentar nada novo, e assim a vida fica limitada, né? Claro que eu sei dos meus privilégios, eu sei que eu moro perto da praia, eu sei que eu tenho um trabalho autônomo, então eu posso, né, escolher fazer a hora que eu quiser, eu posso trabalhar até de madrugada se eu quiser, mas não é o caso. Eu vou fazer um convite pra vocês, que é, se vocês puderem, hoje ou amanhã, já colocarem em prática alguma coisa que seja um pouquinho diferente do que vocês já fazem, só pra ver como que você se sente, só pra você se permitir um pouquinho, só pra ver o que acontece, sabe? Faça isso. E depois me conta aqui se você lembrar, se você voltar nesse vídeo algum dia.
Oi, meu amor. A nossa semana foi a mais louca possível. A gente começou, teve terapia, teve caminhada na praia, que foi inédito. A gente ficou 100% queimada da praia. Queimada mesmo, ficou vermelho, sim. A gente não passou filtro solar. Engano, erros, arrependimentos. Mas não de ter ido na praia, de ter falado, ai, quer saber, tá tão fresquinho, vai ser rapidinho, a gente vai caminhar aqui, já volta, nem vamos ficar no sol. Caminhar no sol é ficar no sol, tá, gente? Só pra vocês saberem. Então, na próxima vai ter filtro solar sim. Pelo menos no rosto eu tinha passado filtro solar. Mas enfim, aí a gente fez exame de rotina, eu e a Pam. A gente aproveitou o que era no Shopping Vitória, e fizemos uns videozinhos em algumas lojas para o nosso estúdio, que a gente tem um estúdio juntas de arquitetura comercial e branding, que se chama Gato Amarelo. A gente fez uns videozinhos, porque a gente tem um roteiro aí para seguir, para postar na Páscoa. Enfim, a gente se esbaldou na loja nova da Cacau Show, comprou um monte de chocolate. E aí depois a gente conseguiu o encaixe para mostrar os exames. E no fim a gente ainda conseguiu tempo e energia para fazer, ontem, sábado, compra de mercado pro mês. E a gente ainda fez comida para 20 dias úteis. Então assim, gente, foi bem cheia a semana. Nem deu para trazer muitas reflexões bacanas para vocês. Mas eu vou trazer uma indicação de filme, que é um filme considerado antigo, que é A Origem, de 2010, Inception, o título original. Se vocês conhecem, vocês sabem que é um filme bom. Se você não viu ainda, vale muito a pena. É aquele filme que você não consegue parar de assistir, porque ele tem vários detalhes e novas revelações, sabe? Não chega a ser um plot twist, é só assim, ele é misterioso, então ele vai te dando informações aos poucos, né? Pra quem não tá entendendo nada e nunca ouviu falar sobre A Origem, é um filme com Leonardo DiCaprio e vários outros atores muito bons, que acho que esse filme deu muita visibilidade pra eles. Esse filme ele fala sobre sonhos e como esse personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele é uma pessoa que consegue entrar no sonho das pessoas e fazer algum tipo de manipulação, alguma inserção de uma ideia ou a extração de uma ideia. Tá até no trailer isso. O que é mais contagioso? Um vírus, uma bactéria, um fungo? E aí ele fala que é uma ideia. E aí ele vai ter um trabalho aí para fazer com uma equipe para inserir uma ideia na cabeça de uma pessoa. E aí eles vão entrando em sonhos, dentro de sonhos, enfim. É maluco, mas assim, é muito legal. Eu mostrei pra Pan, a gente assistiu ele em pedaços, assim, durante as nossas refeições. E ela gostou demais, ela ficou, nossa, como é que eu nunca assisti esse filme antes? Então fica aí a dica pra vocês desse filme, pra vocês assistirem essa semana. Gente, vou aproveitar que tá tendo obra aqui perto, acho que no vizinho. Tá mais ou menos silêncio agora, então eu vou falar pra vocês como é que faz pra fazer comida pra vários dias em marmitinhas e botar na geladeira ou botar pra congelar. O que a gente faz aqui em casa? Primeiro a gente começou o pé no chão, tá? Você não vai começar fazendo um mês de comida, não vai. Vai por mim, tá? Você vai começar fazendo uma semana de comida para dias úteis, então 5 marmitas para você. Se você mora com mais uma pessoa, então 10 marmitas. Qual que é o pulo do gato? Coloca o máximo de máquinas para trabalhar para você. Forno, airfry, máquina de pressão, forninho elétrico, o que você tiver, máquina de arroz, enfim. Aqui em casa a gente usa principalmente a máquina de pressão. Ela é a rainha dos eletros aqui de casa. Então é máquina de pressão, airfry, não uso muito porque eu não faço muita coisa congelada e com muita gordura, tipo coxa de frango, ou sobrecoxa de frango, ou linguiça, eu evito. Fora que também depois para limpar airfryer é um caos. Então, o que a gente fez? Começamos para uma semana, fizemos 3 cardápios, que aí você ia repetir 2 cardápios e um não ia repetir, né, para 5 dias. Então vamos supor que ia ser macarrão 2 dias com uma proteína, vai ser arroz com feijão e vagem e uma proteína, e no outro dia vai ser, sei lá, estrogonofe.
tá? Então são só 3 pratos que você precisa fazer e se preocupar com a porção. E aí o que eu fiz? Pensei assim, né? Até 100 gramas de proteína para cada marmita, para cada pessoa. E aí de aí em diante foi bom. E o que acontecia? Claro que sobrava comida ou faltava comida, então eu tinha que ter uma carta na manga aí pra fazer acontecer se precisasse de colocar mais alguma coisinha. Mas o mais comum era sobrar comida. Eu montei todas as 10 marmitas daquela semana e aí, se sobrava comida, eu guardava no potinho, guardava na geladeira ou até congelava para outra semana não precisar fazer, se sobrasse muito, ok? Então, o que aconteceu depois? A gente ficou pensando, pô, não vou fazer comida todo final de semana, porque, querendo ou não, é um trabalhinho e acaba tirando o seu tempo de lazer. Eu até recebi o anúncio de um cara falando assim, né? Nada contra, mas falando assim, não, você não vai perder um final de semana, você não vai ficar sábado inteiro, domingo inteiro cozinhando, eu vou te ensinar a cozinhar em 20 minutos. Sim, gato, mas para você cozinhar em 20 minutos, você tem que ter o planejamento, e o planejamento toma tempo. Você tem que fazer a comida, lavar a louça, almoçar, lavar o que você sujou dos seus próprios talheres, copos, etc. Então vai 1 hora. Não adianta, gente, fazer comida para você almoçar todo dia, do zero, é 1 hora. Não tem como. Se você juntar o tempo de cocção, o tempo de alimentação e o tempo de higienização de tudo, é 1 hora. Não tem jeito. E o que a gente percebeu no fim das contas? Que vale muito a pena fazer a comida pelo menos por 1 semana. Porque você vai gastar 2, 3 horas e não vai fazer aquilo mais. É só aquilo dali. E a gente ficou entrada para drogas mais fortes, né? Quando você começa a adiantar a sua vida e deixá-la mais prática, você vai querendo fazer isso com tudo. E aí a gente falou, vamos dobrar a meta. Fizemos para 15 dias. Então somos 2 pessoas, 2 marmitas, né? Por dia útil. Então começou com 10 marmitas e a gente dobrou para 20 marmitas. E aí, nessa semana agora, a gente resolveu fazer para 1 mês. Porém, a Amazon teve um atraso na entrega, que nunca acontece. Mas teve um atraso na entrega das marmitas e só chegaram mais 10 marmitas. Então a gente só conseguiu fazer 20 dias de comida. Mas não tem problema, porque a última receita eu deixei para fazer toda com o pacote que vai chegar, que vai ser lasanha de carne, se eu não me engano. E é aquela lasanha com a massa já pré-pronta, que você só monta e depois coloca no forno na hora de comer? Então, e é isso, então a gente tenta fazer essa organização. As comidas da semana, dessa primeira semana, ficam na geladeira, na parte da geladeira. As comidas das próximas 3 semanas, né, da teoria, mas vai ser daqui a pouco, vão ficar no congelador. E aí a gente reparou que não precisa ter um monte de coisa no congelador se você já tem a comida pronta. Não precisa ter lá carne extra, nada extra, feijão extra, não precisa. Você vai fazer aquilo que você vai consumir. E quanto mais o tempo passa, mais você consegue acertar na quantidade e não sobra. Você faz exatamente aquilo que você vai colocar na marmita. E é bom demais. Eu vou mostrar minha geladeira pra vocês, espera aí. Gente, eu vou começar pelo meu freezer, que é o mais lindo de todos. Anotações pra gente não esquecer as coisas, né? Então, olha só. Aqui tem lombo com legumes. Temos estrogonofe. Então, tem 2 de cada, entendeu? Tem 2 de legumes com lombo, tem 2 de estrogonofe, tem 2 de brasileiro, que é arroz, feijão e carne picadinha. E tem também frango com polenta. A gente fez uma polenta molinha e um franguinho desfiado na panela de pressão. Isso aqui é coisa de Pamela pra ela tomar. Então ficou assim, entendeu? Aí depois vai vir as lasanhas, que ainda os potinhos ainda não chegaram, mas assim que chegar a gente vai fazer e vai completar. Então ficou 5 sabores, um para cada dia da semana, tá vendo? Aqui ó, 3 semanas e aqui embaixo a semana atual, tá vendo? Aí a gente vai fazer aqui a nossa carninha da lasanha, tá vendo? Já tá tudo direitinho aqui. Aí já tá aqui, pronto, ó, amanhã chegou, botou no micro-ondas. Bota no micro-ondas, se tá na geladeira, 5 minutos, porque o meu micro-ondas tem uma potência mais leve. Mas aí vai depender da potência de vocês. Aí quando tá congelado, é o dobro do tempo, entendeu? Então aqui tá a minha primeira semana, comprinha feita. Aqui as outras semanas, no outro lado aqui da geladeira tem morango congelado, polpo de fruta, isso aqui que já tinha.
E pão congelado também, que é uma coisa que eu aprendi, gente. Não precisa ficar sofrendo porque você não tá com seu pão ou que o seu pão mofou, meu Deus, bota na geladeira. É muito bom o pão na geladeira também. Você bota ele na air fry e ele fica uma torradinha nova. Mas se você congela, ele dura assim forever. Então é ótimo. Então eu espero ter passado a palavra da cozinha prática para vocês. Se vocês gostarem, sigam. Se vocês fizerem, me manda, me marca, me sinaliza. Eu vou ficar muito feliz de ter ajudado vocês, tá? Então, se for uma estrela dobrável dos seus pais, é só deixar ela fora. Então é isso. Bora!